Estou seguindo a Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos dar início à nossa reunião. No nome do Senhor Jesus, com os teus olhos fechados, o teu coração bem aberto, vamos entrar na presença do nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos, ó Pai amado, diante da tua presença e abrimos, ó Deus, o nosso coração para glorificar, engrandecer o teu nome, louvar, ó Pai amado, a ti e te bendizer, dar ao Senhor, ó Deus, o louvor que o Senhor merece. Pedimos, venha, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, e manifeste em nós a tua graça, envolva-nos com a tua presença, guarda-nos, Senhor Deus amado, diante de ti. Nós precisamos, Senhor Deus poderoso, de ti. Nós precisamos, ó Deus amado, da tua direção. Oh, aleluia, aleluia. Venha fluir em nós, ó Deus, e manifestar a tua glória, a tua graça, derramar a tua presença, a tua unção, pois somente o Senhor, ó Pai amado, pode nos fortalecer. Em ti podemos todas as coisas, com o Senhor somos mais que vencedores. Oh, seja adorado o teu nome. Pedimos, ó Pai amado, que o Senhor venha fluir em nós, ó Deus, e manifestar o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Adorado e glorificado seja o teu nome, Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família.
sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, aleluia, aleluia. Adorado seja o teu nome, Pai. Oh, vem manifestar, Senhor Deus poderoso, o teu poder. Oh, derramar, Senhor Deus poderoso, a tua glória. Oh, manifestar a tua unção em nós, ó Pai. Oh, em o nome de Jesus. Oh, adorado Senhor Deus poderoso, glorificamos, Senhor Deus amado, a ti. Oh, opera, Senhor, com a tua glória, com a tua graça, em o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, te adoramos, te glorificamos, engrandecido seja o Senhor. Oh, e alabashuri, balabari, alabashuri, balá. Uri alabachuri de canture de balamachuri de andole de balas. Ofereça ao Senhor o teu louvor, ofereça ao Senhor a tua adoração, declare a Ele de coração. Oh, eu quero mais de ti, eu quero ser cheio, ó Deus, da tua presença. Eu quero ser cheio, transbordar, ó Pai amado, da tua unção, da tua glória, do teu poder. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, venha fluir, vem derramar a tua glória, venha manifestar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu poder. Declare mais uma vez: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos aplaudir bem forte no nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Sim ou não? No nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Eu sei que sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem,
chuva de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitórias pra você Deus tem. Se o mar da vida em tua frente está, Deus abriu o caminho nesse mar, e você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus, e você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitórias pra você Deus tem. Se o mar da vida em tua frente está, Deus abriu o caminho nesse mar. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitórias pra você Deus tem. Se o mar da vida em tua frente está, Deus abriu o caminho nesse mar. Deus abriu o caminho nesse mar. Deus abriu o caminho nesse mar. Vamos aplaudir bem forte. No nome de Jesus. Esse louvor que nós vamos cantar agora, você vai conhecer, mas faz muito tempo que a gente não canta ele. Então aplauda bem forte no nome de Jesus. Agora sim. Vamos lá, em nome de Jesus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mais uma vez. Eu quero é Deus. Toda hora sem parar. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus.
ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mais uma vez, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Toda hora, sem parar. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim. Vamos fazer bem forte em nome de Jesus. 1, 2, 3, já. Eu quero é Deus. Glória a Deus. Amém. Coloque a mão sobre o teu coração mais uma vez e diga: Pai, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Dá direção nesta noite, em nome de Jesus. Fale com Deus, faça a sua oração a Ele agora. Fale com o Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, declare com fé. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, somente a ti, Jesus. Vamos aplaudir bem forte em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podemos sentar no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, boa noite. Você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Jó, capítulo 31. Pela manhã eu dei essa mensagem, falei um pouco mais, mas acredito que o que está na palavra é o suficiente para nós entendermos todas as coisas. Jó capítulo 31, dá um tema para essa mensagem. Eu vou começar do final para o começo, dizendo assim, ó: muito cuidado, pois alguns, o bom é você, ou pois para alguns, o bom é você estar em profunda miséria e desprezo. Eu vou começar do final para o começo, porque no final nós vamos falar um pouco mais aqui sobre Neemias, ou sobre a edificação dos muros de Jerusalém.
muito cuidado com aquilo que você ouve. A palavra de Deus, ela fala que nós precisamos examinar o espírito. Poderia tranquilamente começar essa mensagem com aquela palavra que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas eu quero trazer mais na direção, ou trazer um pouco mais a direção nesse ponto que eu vou tratar com vocês agora. Jó capítulo 31, o versículo é o versículo de número 3. Jó capítulo 31 e o versículo é o versículo 3. Diz assim: não é a destruição para os perversos e o desastre para os obradores de iniquidade, ou praticante de iniquidade. Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se eu tenho andado com falsidade e se os meus pés têm apressado após o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conheça a minha integridade. Uma coisa, o Jó ele está falando aqui nessa passagem sobre a integridade dele, sobre a retidão dele, né? E até mesmo na própria palavra lá no começo do livro de Jó, o Senhor ele pergunta, né? O Satanás ele vem de rodear a terra e passear por ela. O Senhor fala para ele: você observou o meu servo Jó, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal? Então, a retidão a qual o Jó ele estava atribuindo ou falando era algo muito correto. Mas o ponto que eu quero pegar aqui são as duas condições ou as duas perguntas que o Jó faz no princípio do versículo, ou no capítulo, no versículo 3, ele fala assim: não é a destruição para o perverso e o desastre para os obradores de iniquidade. Essas duas coisas aqui, irmão, cada qual tem o sua, cada prática tem o seu resultado. Então, a palavra de Deus ela fala que quem planta, colhe. Então, se a pessoa colhe, ela planta amor, ela vai colher o quê? Ela vai colher o quê? Amor. Se ela planta violência, o que ela vai colher? Violência. É uma lógica. Porém, eu tenho falado hoje na igreja que nós precisamos ter a condição de distinguir ou dividir o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Nós precisamos ser espirituais. Deus é espírito e a palavra de Deus ela fala que aquele que o adora, importa que o adore em espírito e em verdade. A religião ou a prática da religiosidade, ela vai trazer para nós argumentos profundos diante de qualquer coisa que a gente tiver a necessidade ou intenção de justificar. Mas, tratando-se de espiritualidade, a coisa fica diferente. Eu posso dar um exemplo para você até de hoje de manhã mesmo. Hoje de manhã uma obreira me mandou uma mensagem de manhã dizendo assim: pastor, meu marido não passou bem a noite e ele teve que ir para a UPA. Eu li a mensagem e daqui a pouco apagou a mensagem. Não demorou muito, a obreira chegou. Mas tudo bem, não falei nada, até porque, né? Mas aí ela entrou no escritório, estava arrumando algumas coisas lá no escritório. Ela falou: ô pastor, você ouviu a mensagem hoje de manhã? Eu falei: eu vi. E de verdade, quando eu vi a mensagem, eu achei que ela não vinha. Ela falou: então pastor, eu não vinha não, mas aí eu olhei, ele estava dormindo, estava bem e tal. Eu falei: não, deixa eu ir no culto. Há uma diferença de religiosidade e de espiritualidade. A reunião, até brinquei hoje, né, devido aos louvores que nós cantamos hoje, uma reunião bem nostálgica, né? Algo que a gente busca. O pastor Jaime costuma dizer: saudade não tem idade. Então a gente pega uns louvores antigos para adorar ao Senhor e é muito bom. Porém, a própria pessoa, ela colocou ou ela fez o peso de religiosidade e de espiritualidade. Para você entender, se ela tivesse justificado com aquela mensagem: olha, tipo assim, não vai dar para mim ir ao culto porque o meu marido ele teve que ir na UPA.
estaria errado? O que você acha? Estaria certo. Tranquilo. Se ela não viesse na reunião hoje, não tem problema. Justificada a ausência, tranquilo. Mas quando aquilo foi pesado na espiritualidade, antes de tudo, ela sentiu naturalmente ou espiritualmente a necessidade de estar na igreja, a necessidade de estar na reunião. Então ela analisa tudo aquilo ali, já não analisa mais ou já não observa mais de forma natural ou de forma religiosa. E ela então observa aquilo de maneira espiritual. Bom, dá para mim no culto. E o culto foi muito bom? Foi muito bom. A reunião foi muito boa? Foi muito boa. Depois ela mesma falou: ô pastor, que louvor gostoso que tal. Eu falei: se não tivesse vindo, ainda que a religiosidade ou ainda que a prática religiosa justificasse a ausência, não teria tido um contato ou uma intimidade ou uma proximidade com o Espírito Santo, com a manifestação do Espírito Santo. Então entenda, tudo que nós temos como aspecto de religião é justificável. Tudo que nós temos em aspecto de religião é justificável. Então entenda qual que é o objetivo dessa mensagem. Quando um pastor ou quando nós, seja aonde for, a gente vem para uma igreja, qual que é o objetivo nosso? Nós temos o intuito de tirar a pessoa de uma visão errada acerca dela mesma. O objetivo é levar a pessoa a entender se ela está numa visão errada, às vezes numa visão religiosa. E às vezes a pessoa ela não rompe na espiritualidade porque ela está convicta da religião que ela tem. Ela está muito certa da religião que ela tem, é justificável a postura religiosa dela. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Só que você percebe que há pessoas que têm um potencial maior. Você percebe que há pessoas que esta pessoa mesmo, na mão de Deus, adorando ou servindo a Deus em espírito, Deus pode pelas mãos dela fazer como fez pelas mãos de Paulo. A palavra de Deus diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias. Então através desta pessoa Deus pode operar. E aí então você começa a explorar a capacidade da pessoa, não explorar a pessoa, mas você começa então a explorar a capacidade da pessoa, dando à pessoa desafios, dando à pessoa propósito, cobrando a pessoa na questão espiritual, trazendo orientação na palavra para esta pessoa. Porém, quando a gente faz essas coisas, ou com o objetivo da pessoa acreditar mais nela, confiar mais na capacidade que Deus deu a ela, infelizmente nós encontramos nesse mesmo meio dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. E na onde que eles estão, pastor? Estão no mesmo lugar. Estão habitando o mesmo lugar, às vezes estão dividindo o mesmo ministério, às vezes estão executando a mesma tarefa, estão fazendo a mesma coisa. E há aqueles que fazem a tarefa com visão religiosa e há aqueles que fazem a tarefa com objetivo espiritual, que é diferente. A visão religiosa, entenda, como eu falei de manhã, irmão, qualquer coisa dentro dessa ideia de religiosidade aí, que a pessoa tenha, não estou pecando, eu sou fiel, sou dizimista, sou ofertante, eu tomo santa ceia, eu vou na igreja, eu tenho a minha prática, o meu comportamento, tudo certinho, não mato, não roubo, não faço nada tal, esta pessoa vai ser salva? Sim ou não? Não. Na minha opinião também não deveria, mas vai ser. Ela vai ter salvação. Ela não vai ser condenada por causa disso. Ela vai ser salva. Pastor, o religioso vai ser salvo? Estou falando de visão religiosa. A pessoa que ela está ali dentro da igreja, certinha, aquela coisinha bonitinha, tudo direitinho, que não tem não tem o que alguém falar, ou pelo menos o que ela fala é justificável, não vai perder a salvação essa pessoa. Mas uma coisa ela não entende, que ela tem que ter salvação e ter galardão. Lembra, por exemplo, do jovem rico? Um exemplo do jovem rico era um homem que fazia tudo, sim ou não? Como a palavra de Deus ela fala, o Senhor falou, sábios os mandamentos, não matará, não roubará, e ele fala, tudo isso eu tenho guardado
desde a minha mocidade, religiosidade correta, a prática da religião perfeita para aquele homem. Mas o Senhor disse: falta-te uma coisa. E lembra do que ele disse? Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e... Só isso? Não, ele falou, não é segue-me, dá aos pobres e terá um tesouro na onde? E terá um tesouro no céu. O que é isso, pastor? Galardão. Não é que nós precisamos, entenda, não é que nós precisamos chegar no céu e com lucro grande e tal, mas toda a obra que nós fazemos, quando nós estamos na disposição de desenvolver um trabalho e nós fazemos a obra, nós temos recompensa. Nós temos recompensa. Não é simplesmente a ideia somente da salvação, que é muito importante, mas seremos galardoados. Quer ver só? Marca aqui que nós vamos voltar, mas só para entender isso aqui, vai lá em Apocalipse capítulo 3, rapidinho. Apocalipse capítulo 3. Se nós tivermos objetivo, se nós tivermos propósito, nós vamos alcançar então o galardão. Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Posso ler isso aqui para você. Capítulo 3, versículo 5. Olha o que ele diz aqui, ó. Quem já encontrou, diga amém. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai lá no capítulo 3 ainda, 21. Capítulo 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então há galardão, há uma recompensa. Nós não estamos fazendo tudo isso daqui, entenda, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui menosprezando a salvação de jeito nenhum. Até porque se eu não for salvo, eu não vou ser galardoado. Até porque se eu não for salvo, eu não vou ser recompensado. A salvação vem primeiro. Mas há galardão para todo o trabalho que nós fazemos, para toda a obra que nós fazemos no Espírito. Mas para tudo aquilo que a gente faz na religiosidade, não. Está dando para entender, sim ou não? Tudo aquilo que nós temos de curso religioso, nós vamos alcançar, nós não vamos ser destruídos, não vamos ser condenados, não. Mas, e pode ser que chegue algum naquele dia que o Senhor fala, eu nunca te conheci. Porque nunca fui adorado por você em espírito. Então entenda, nós precisamos ter uma disposição. Aí deixa eu falar para você dessas duas ou desses dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa que a gente encontra são aquelas pessoas que elas realmente elas não entendem. Encontramos pessoas que realmente entendem o quanto romper o limite é importante. E buscando cada vez mais conhecimento, desafiam a si mesmo em prol de um objetivo. Primeiro, a pessoa que ela entende. Ela entendeu, então você chega para essa pessoa e fala, meu irmão, você precisa se dar mais. Por quê? Porque Deus tem para fazer na tua vida. Deus tem uma obra. Você lembra essa frase, muitas vezes, Deus tem uma obra grande para fazer na sua vida. Eu ouvi muito isso antes de me converter. E ouvi depois também. Deus tem uma obra grande para fazer na tua vida. Deus tem uma obra grande para fazer na tua vida. Só que chegou um tempo que aquilo mudou. Mudou para as pessoas
que elas tinham uma torcida, nós vamos conhecer a outra parte. As pessoas que tinham uma torcida grande por aquilo que um dia Deus mostrou a eles, por exemplo, eu posso falar aqui de várias pessoas, uma delas, por exemplo, minha sogra, quando nós fomos para a igreja, a minha esposa foi primeiro e depois eu fui para a igreja, e a gente começou então a um trabalho sendo tratado dentro da igreja, sendo preparado dentro da igreja, sendo orientado dentro da igreja, e ela começou a ver aquilo que ela orava se concretizando nas nossas vidas, e aí então aquela coisa de Deus tem uma obra grande na tua vida mudou. Deus tem uma obra grande para fazer através de você. Através de você, Deus vai fazer uma obra muito grande. E Deus vem fazendo esta obra e para a glória dEle. Porém, irmãos, infelizmente a gente encontra só esse tipo de pessoa, só esse time disposto, envolvido, determinado, só essas pessoas que elas vão para cima mesmo, elas brigam pelo propósito, elas lutam pelo objetivo. Infelizmente não. Encontramos também, qual o segundo tipo? Encontramos também pessoas que não vestem a camisa, e mas não sendo suficiente, eles então se atiram para cima daqueles que vestem a camisa, para quê? Para tentar frustrá-lo. Então entenda isso aqui. Há pessoas que elas estão dispostas, vão para cima, e elas vão para frente mesmo, e entende o negócio, crê, confia, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai abençoar. Só que tem uma turma nesse meio que fala assim, ó, já vi muita coisa, eu já ouvi tanta coisa, já passei por tanta coisa, e a pessoa fica nisso. Só que não tem problema para ela já ter visto tanta coisa, já ter ouvido tanta coisa, já ter passado por tanta coisa. Não tem problema isso. Qual que é o problema então para essas pessoas? É alguém que na frente delas, ou alguém que de repente até chegou junto, cresça um pouco mais, apareça um pouco mais, tenha mais evidência. Aí, meu irmão, incomoda. Aí começa então o incômodo. Porque essa pessoa, já ouviu esse ditado? Todos querem te ver bem, mas não melhor que esse. Vocês já ouviram isso? E pode ter certeza que, infelizmente, ninguém vai chegar para você e vai falar assim, e aí, meu irmão, como é que você está? E com ar de interesse em saber, ou preocupado, ou não. Tem pessoas que vão chegar e vão perguntar, e aí, como é que está? E ele não vai ficar satisfeito se a notícia para ele for uma informação satisfatória. Como é que está? Estamos muito bem. Isso, estamos bem, aumentou, cresceu, melhorou. Olha, agora está assim, assim, assim. Você acha que essas pessoas vão ficar felizes, vão falar, glória a Deus, aleluia, era tudo que eu queria? Não é. Não vai ser. Escuta isso aqui. Abra sua Bíblia agora, lá no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo 1. Entenda isso, nem todos têm. Se você voltar nós estávamos lá no Novo Testamento, né? Mas se você pegar na onde você anotou em Jó e voltar aí para trás, você vai voltar só Esther e vai lá em Neemias, capítulo de número 1. Seria bom, presta atenção, seria bom se todos tivessem este sentimento, mas não são todos que têm. Infelizmente, este sentimento que o Neemias expressa não é o sentimento de todo mundo, principalmente daquele que não entendeu o propósito, não suportou o processo. Estamos falando muito disso, não entendeu o propósito, não suportou o processo. Principalmente para esses, a crítica será constante e a satisfação em algum resultado negativo para ele vai ser satisfatório. Preste atenção,
capítulo de número 1, o versículo é o versículo de número 3. Não, dá para ler o 1, do 1 em diante. Capítulo 1, do 1, aí nós vamos até o 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, estando eu, e sucedeu, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados cativos, lá na província estão como? Em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha para mim. Nem todo mundo vai ter esse tipo de comportamento se souber que em alguma área da tua vida está indo de mal a pior. Nem todo mundo vai ficar satisfeito com a informação a respeito da igreja, do ministério ou de qualquer coisa que ela não esteja indo bem ou ela não esteja bem. Nem todo mundo vai ficar satisfeito. Nem todo mundo vai chorar porque queria resultados positivos. Nem todo mundo vai lamentar, nem todo mundo vai jejuar para buscar uma solução. Nem todo mundo. Há pessoas que elas vão ficar muito felizes. Ainda que não expresse no rosto: uhul, aê, isso, quebrou tudo, se arrebentou mesmo, bem feito. Não vão fazer assim. Alguns vão fazer um ar: que coisa, né? Ai, que alegria. Vai ser desse jeito. Nem todos vão ter a atitude que Neemias teve. Alguns, para ele é bom você estar em miséria e desprezo. Sabe por quê? Porque nunca você vai ser maior do que ele. Nunca você vai ser melhor do que ele. Esses dias eu estava assistindo, esses dias não, um tempo atrás, eu estava assistindo alguma coisa de esporte e estava na entrevista alguns jogadores, não era um só não, era mais de um, alguns jogadores da seleção brasileira, campeão ou tetracampeão. É tetra? O Brasil é tetra ou é penta já? É penta, né? É pentacampeão. Esses, e o que eles estavam falando? Que várias foram as copas que eles não torceram para o Brasil ganhar. E por quê, pastor? Porque então eles continuam sendo os campeões. Mas não importa, mas tem ali nomes grandiosos, tem pessoas maravilhosas na seleção. Mas enquanto ninguém ganha o hexa, penta, somos nós. Mas tem pessoas que gostariam de ganhar uma Copa. E daí? O problema é deles, e se der errado, a gente continua sendo. Quando falar, eu vou ficar velho aqui, e se eu morrer, eu vou morrer o penta, mas enquanto não tiver o hexa, quem está na vitrine somos nós. Mais ou menos desse jeito o pessoal estava falando. Rapaz, é aí, hein? Como é que vai ficar? Irmãos, infelizmente tem pessoas que elas não querem, elas estão preocupadas com você, mas você só pode crescer até uma determinada altura, e você pode alcançar um determinado tamanho, nada além disso, nada mais do que isso.
O teu limite é aqui, pronto e acabou. A tua altura é essa daqui, chega. Só que um problema, infelizmente, é se eu não for uma pessoa que note, que perceba, peraí, por que essa pessoa está tanto? Por que essa pessoa pergunta tanto, cobra tanto e fala tanto? Será que a pessoa está perguntando ou está procurando por um aspecto real de bem-estar? Será que esta pessoa ela está realmente preocupada com um sucesso? Não. Pensa se você pudesse, ou se fosse o caso de você falar diferente. Como é que está? Ixi, mil maravilhas. Ah, sério? Sério. Como é que está? Arrebentando. Nossa, nunca vi melhor. Olha, está completamente diferente. Surpreendeu. Fala para essas pessoas. Você vai ver se elas não vão sumir. Ou vão fazer isso aqui, ó. Capítulo ainda de Neemias. Vai lá no capítulo de número 4. Capítulo 4. Olha só. Ou vão fazer isso daqui, ó. E sucedeu, capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu de quem? Dos judeus. Olha para mim. Enquanto estava todo mundo na miséria, enquanto estava todo mundo desprezado, talvez era aquele que, não, coitados, manda lá um pãozinho para eles, manda lá alguma coisa, tadinhos. Oh, que coisa, né, rapaz, tudo quebrado lá, caramba, hein, olha, já foi bom, hein, olha, já teve história, hein, olha, já foi, hein, olha, já aconteceu, hein. Mas agora ele ouve que agora aquelas pessoas começaram a trabalhar. A Bíblia diz que o coração do povo se inclinou a trabalhar. Irmãos, vai estar bom para quem não quer o teu sucesso, vai estar bom para quem não quer o teu progresso, vai estar bom para quem não quer o crescimento da igreja, que você continue do jeito que você está, religioso, bonitinho. Não, não sai não, fica lá. Fica lá, você tem que ficar na igreja, fica lá bonitinho. Mas o que você está fazendo, por exemplo, em prol de um galardão para você? O que você está fazendo em prol do reino de Deus? O que você está fazendo em aspecto espiritual para a coisa? Ou o teu coração está movido para trabalhar, para realmente fazer a diferença? Teu coração está movido para dar um testemunho? O teu coração está movido para ser realmente um exemplo? Não, eu vou crescer, vai ser bênção isso aqui, e não sei o que lá, e tal, tal, tal. Eu me lembro da minha época de obreiro, e que a gente tomava uma bronca do pastor, e tinha uns pastores que davam umas broncas caprichadas. E alguém chegava, irmão, você está bem, irmão? Querendo agradar-nos por causa da bronca que a gente tomava. Imediatamente a gente já falava, não, fica tranquilo, irmão, isso aqui é para crescimento. Fica sossegado, isso aqui é para crescimento, é benção, pode ficar sossegado, ficar tranquilo, que isso aqui é para crescimento. Mas, infelizmente, há pessoas que elas vão, se estiver indo de um lado, estiver indo bem, elas vão contrariar aquilo ali. Por quê? Porque ela não quer que você tenha progresso. Se estiver indo para outro lado, elas vão inverter, ou vão concordar com alguma coisa, porque aquilo ali é a tua visão, é do jeito que você está enxergando, é da forma que você está vendo, aquilo ali está favorecendo para que você não chegue a lugar nenhum. Sim, então há pessoas que elas vão querer que você permaneça no estado que você está. Deixa eu ver como é que você está. Rapaz, está miserável. Deixa eu ver como é que você está. Que desprezo, hein? É, mas fica assim. Fica desse jeito que vai ser melhor. Fica dessa forma que vai ser melhor. A partir do momento que você começa a colocar uma expressão, né? A partir do momento que você começa a trabalhar, alguns já começam, lá, ó, colocou as garrinhas para fora. Eu me lembro
e vou ter que falar. Eu lembro de que um tempo, quando nós estávamos numa outra igreja que nós passamos, nós levantamos uma turma de obreiros. Tinha no meio da turma, antes levantada, alguns que faziam muitos, outros que não faziam nada. E aqueles que não faziam nada criticavam qualquer um que fazia alguma coisa. Criticavam. Porém, uma feita, uma irmã, ela já levantada, a obreira, ela foi e chegou mais cedo na igreja, organizou tudo, preparou o envelope, fez tudo direitinho, tal, foi para a cozinha fazer café e estava levando o café ao escritório. E quando ela passou por um obreiro, já até antigo, ela passou para o obreiro falou: "Ah lá, ó, agora é a irmã do café." E depois aquela irmã, ela comentou com a gente, falou: "Não, mas eu não vou parar. Eu não vou parar, eu vou continuar fazendo. Eu não vou parar, eu vou continuar fazendo." Mas o que aquela conversa tentou fazer com aquela pessoa? Intimidar. Intimidar. Então já que é para alguém ficar falando, então eu não vou fazer. A maioria que para ou a maioria que deixa é porque alguém falou alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa. Infelizmente é assim. Mas se nós temos objetivo, e quem tem objetivo, pastor, é aquele que tem comunhão com Deus, de espiritualidade, porque a chama do propósito não apaga. A chama do propósito não apaga, a chama do objetivo não apaga. Ela sempre vai estar queimando, ela sempre vai estar acesa, ela sempre vai estar ardendo. E esta pessoa, ou estas pessoas, são aquelas que vão literalmente vestir a camisa de um propósito. Aquelas que vão para cima de um propósito, aquelas que vão fazer a diferença. Nível religioso, entenda. A melhor coisa é você continuar pegando a tua biblinha, vindo para a igreja, sentando para o culto e indo embora para casa. Melhor coisa. Não evangeliza ninguém não. Não prega a palavra para ninguém não. Não convida assiduamente ninguém não. Não se dispõe para trazer alguém para a igreja não. Para que você vai fazer isso? Você já tem um monte de coisa para resolver, tem um monte de coisa para cuidar. Você tem um monte de problema, ainda vai ter que ficar cuidando e resolvendo o problema dos outros. Às vezes essa conversa está na mente da pessoa e ela não percebe que ela está ouvindo a voz do próprio Satanás. Eu estava hoje conversando com a minha esposa e nós estávamos conversando acerca de uma pessoa da nossa família. E falando acerca de uma pessoa da nossa família, nós estávamos fazendo um comentário. E o comentário que eu fiz com ela, eu falei: olha, esta pessoa, se esta pessoa, ela pega ou encontra um homem certo, que coloca esta pessoa no devido lugar, vai ser alguém que vai arrebentar. Era uma mulher que estava falando, vai ser alguém que vai arrebentar. Só que enquanto isso não acontece, é alguém que precisa se sustentar com mentira. Então eu falo para você uma mentira, amanhã eu tenho que acordar e dar conta da mentira que eu falei. Não venho para a realidade de jeito nenhum. Eu falei uma mentira, eu contei uma história e eu tenho que dar conta dessa história. Ai de mim se eu não der conta dessa história. Já que eu contei, eu tenho que sustentar. Enquanto não acontecer, enquanto não ter realmente alguém que mostra fibra diante desta pessoa, é alguém muito corajoso, é alguém muito guerreiro, é alguém muito valente, só que se estriba em cima, infelizmente, de mentira. E por quê, pastor? Como é que está? Não, isso está maravilhoso. E não está nada, irmão. O bicho está pegando, o couro está comendo. Mas a pessoa, ela acaba se comportando como uma artista, se veste de um personagem perfeito e fica fazendo aquela cena, só que novela acaba, sim ou não? E às vezes aquela pessoa fica com aquele artista na vida toda, fica a vida toda com aquele artista, porque tem que sustentar alguma coisa que não está dando errado, que não está dando certo, e a pessoa tem que sustentar. Eu estava falando com a minha esposa, falei: se tiver
alguém que realmente coloque no lugar a fibra desta pessoa, faz dela ser uma pessoa extraordinária. Mas do jeito que está, infelizmente, o que a gente vai continuar vendo é alguém vivendo uma utopia. Infelizmente. Voltando para a palavra, irmãos, nós dentro da igreja, se não houver um romper espiritual, não, nós vamos estar bem. Pelo menos eu estou fazendo o meu, né? Tem gente que nem na igreja vem. Olha que justificativa bonita. Bom, pelo menos eu venho no culto, pelo menos domingo eu estou na igreja, pelo menos eu oro, pelo menos eu venho na quarta, pelo menos eu faço a campanha, segunda eu estou na igreja, pelo menos, pelo menos, maravilhoso. Só que nós não vamos estar em condições de conhecer o poder de Deus. Nós não vamos estar aptos para conhecer o poder de Deus. Abre rapidinho a sua Bíblia lá em Atos capítulo 5. Vou terminar aqui, Atos capítulo 5. Atos capítulo de número 5. Atos capítulo 5, versículo de número 17. Presta atenção nisso daqui. O subtítulo da minha Bíblia aqui diz assim, ó, os apóstolos milagrosamente são tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio. Versículo 5, capítulo 5, versículo 17, diz assim, e levantando o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheu-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na onde? Na prisão. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, e tirando-os fora, disse, ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas estas palavras, a todas essas palavras desta vida. E ouvindo isto, eles entraram de manhã cedo no templo e faziam o quê? Ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, enviaram servidores ao cárcere, para que de lá o trouxesse. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltaram e lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo, os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Para aqui. Olha o testemunho de pessoas que não viviam religiosidade. Olha o testemunho dessas pessoas que escolheram, propuseram no coração servir ao Senhor em espírito e não se deixar ser levado por conversas, não esperar a destruição para aqueles que são causadores de destruição ou por causa da perversidade. Não esperar o desastre por causa da iniquidade. Eles não eram pessoas assim. Eram pessoas que verdadeiramente se converteram, nasceram de novo, partiram para cima em prol do evangelho de Cristo e fizeram um reboliço no tempo deles. E nós temos a mesma habilidade, a mesma capacidade. O Espírito Santo que operava neles, opera em nós, age em nós, mas nós não vemos o poder de Deus. E por que a gente não vê o poder de Deus? Porque é confortável a posição religiosa que ocupamos. Para que eu vou brigar, pastor, com espíritos malignos? Para que eu tenho que ir para cima do mal? Para que eu tenho que fazer? Não, eu não mexo com eles, eles não mexem comigo, pronto.
Enquanto nós nos comportamos assim, ainda está Jerusalém com portas queimadas a fogo e muros fendidos. E quem ficou, espiritualmente falando, espiritualmente miserável, espiritualmente desprezado. E eu volto a dizer para você, por quê, pastor? Porque se eu pegasse algumas pessoas e falasse assim, ô irmão, ô irmã, é assim mesmo que a vida é desse jeito que você quer viver? Provavelmente fala, não, pastor. Não, olha, eu tinha um desejo disso, tinha um desejo de transformação, tinha um desejo de mudança, tinha um desejo que viesse a acontecer isso, que a minha casa fosse assim, que meus filhos fossem assim, que isso fosse assim. E aonde está o poder de Deus que manifesta todas essas maravilhas? Por que que nós, como cristãos, como servos do Deus vivo, como servos do Deus Altíssimo, ainda estamos, infelizmente, vivendo uma condição de miséria e desprezo? Por que que os nossos olhos não estão fitos na palavra, fitados na palavra? Por que que a nossa prática, ela não é constante do evangelho? Pelo contrário, a religiosidade fala que eu não preciso fazer aquilo, eu não faço. Mas era necessário fazer. A religiosidade fala que cada um, meu filho, conheceu a verdade, problema dele, a palavra foi pregada, se ele não quiser, é problema dele. Como que nós ficamos quando a gente vê se um saiu da igreja, se o outro deixou de vir? Como que a gente fica? Qual é o comportamento que a gente tem? Cada um, é isso mesmo, é a lei do oeste. Como que a gente fica? Se a gente vê pessoas, e que são pessoas, às vezes até da nossa família, irmão, que se Jesus voltar, não tem salvação para eles. Nem salvação, quanto mais galardão. E ali que seria um lugar onde nós conseguiríamos alcançar mais uma pedra preciosa na nossa coroa, dentro da nossa casa, e muitas das vezes nós não fazemos nada. Se nós não tivermos à disposição aquele povo, eu não vou entrar ali porque eu já falei que ia terminar, mas o povo estava ali miserável e desprezado. O Neemias, ele levou um tempo, se não me engano 3 dias, ele andou na cidade, viu o estado da cidade, viu a condição, foi para baixo, para cima, e viu como é que estava Jerusalém, o jeito que estava, depois reuniu aquele povo que aos olhos de todos, aquele povo derrotado, aquele povo fracassado, aquele povo desprezado, aquele povo miserável, reuniu aquele povo e falou ao coração daquele povo. E quando ele falou ao coração daquele povo, a Bíblia diz que o coração do povo se inclinou a trabalhar. Agora entenda, de repente, alguém no aspecto religioso pode parar e falar assim, mas Neemias falou ao coração, né? É um coração aberto, um coração contrito, como Davi disse, Deus não despreza. Mas quando o coração é duro, meu irmão, pode acontecer como aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús. A palavra queima, mas ele não reconhece que é Cristo que está falando. Arde no coração, mas ele não reconhece que é Cristo que está falando. Permita a Deus trabalhar na tua vida. E toma cuidado, pode ser que você esteja ouvindo a voz, a tua própria voz. Pode ser que você esteja ouvindo a voz do próprio diabo. E nós precisamos discernir, porque a voz que eu preciso ouvir é a voz de Deus. Se é Ele que está falando, a religiosidade não vai me travar. A disposição vai crescer no meu coração, e essa disposição vai trazer propósito, e por esses propósitos eu vou lutar. Por esses propósitos eu vou trabalhar. Por esses propósitos eu vou me dispor. E com certeza vai ser diferente. Aquilo que está fendido, aquilo que está queimado, aquilo que está rachado, vai ser restaurado. E aquilo que está em miséria e desprezo vai ser reestruturado para a glória de Deus e para a revolta daquele que achava que eu não ia chegar a lugar nenhum. Amém, irmãos?